Pronto. Boa noite, né, pessoal? Vamos começar a aula aí, certo? De introdução à programação. Pessoal, eu estava olhando aqui o material de aula aqui e a gente está bastante atrasado no conteúdo, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver todo o conteúdo hoje que falta para a prova e depois só resolver a lista de exercícios, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Olha, o que é que temos para a aula de hoje? Na aula passada, a gente viu operadores lógicos, né? Hoje a gente vai ver operadores de incremento e decremento. Bom, o que é um operador de incremento? Ele adiciona 1 a seu operando, certo? Adiciona uma unidade, tá? O símbolo dele é o mais mais. Ele é um operador unário, tá? O que isso significa? Significa que ele atua apenas em um elemento, certo? Diferente de um operador binário, como a soma, ou a subtração, ou a multiplicação, ou a divisão, certo? Aí veja só um exemplo. Suponha que eu tenho uma variável, que o nome dela é x, e eu coloco o valor 1 nela. Se eu fizer x, só exibir e mostrar o valor de x, ele vai mostrar o valor 1. Se eu fizer x mais, esse valor de x aqui vira qual? Vira 2. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Ele soma mais 1, certo? Se x era 1, x mais vira 2. X vira 2, certo? Bom, e a gente tem um operador de decremento, tá? O símbolo dele é o menos menos, ele subtrai um operando. É diferente do incremento. O incremento ele adiciona 1. O decremento ele diminui 1, certo? Então, se eu tenho um var x igual a 1, eu faço um documento write de x, ele mostra o valor 1. Mas se eu faço x menos menos, esse x aqui vai virar quanto? Se eu tenho 1, menos 1, vira 0. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tá certo? Vamos continuando. Só que acontece o seguinte, esses operadores existem dois modos de utilização. É o que a gente chama de pós-fixado e o pré-fixado. Os operadores de incremento e decremento podem aparecer dessas duas formas, né? A diferença é quando a operação de incremento ou decremento ocorre. No pós-fixado, ele retorna o valor do operando antes da operação. E no pré-fixado, ele retorna o valor depois da operação. Isso aqui complica muito a cabeça do pessoal. Como assim pós-fixado, pré-fixado? Então, vamos mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor qual é essa diferença, certo? No modo pós-fixado, eu tenho duas variáveis, y e x igual a y, e eu faço x igual a 1. Aí eu faço um documento.write para mostrar o valor de x. X mostra 1, certo? Aí eu faço y igual a x mais, certo? Aí a pergunta é, quanto equivale x, quanto equivale y? Quem sabe me dizer? Y vai virar 2, x igual a 1. Não, Caio. Y vai valer 1 e x2. É o contrário. Por que isso? Porque primeiro ele faz a operação de atribuição para depois fazer o incremento. Isso aqui equivale a fazer assim, ó. Deixa eu abrir um documento aqui para mostrar o que equivale. Isso aqui equivale a isso aqui, ó. Quando eu faço y igual a x mais, isso aqui equivale a fazer isso aqui, ó. Equivale a fazer y igual a x e depois fazer x mais. Certo? É por isso que é por isso que y vai valer 1 e depois x vale 2. Certo? Agora, se você for no modo pré-fixado, aí vem a diferença. Y é igual a mesma coisa, só que em vez de eu botar x eu botei mais x, certo? Aí a pergunta é quanto vale y e quanto vale x? Alguém sabe dizer quanto é que vale x e quanto vale y?
Ítalo está dizendo y vale 2 e x vale 1. Não, Ítalo. Y vai valer 2 e x vai valer 2 também. Os dois sempre valem... Note que é o seguinte, que x sempre vai valer 2. X sempre vai valer 2. Certo? A questão é quando isso ocorre. Essa aqui é a diferença do pré-fixado e pós-fixado. Então, ó, se eu tiver assim, ó, y igual a mais x, olha o que acontece. Isso aqui é equivalente a fazer y igual a x, desculpe, y é a mesma coisa fazer mais x e depois fazer y igual a x. Certo? A diferença é quando ocorre. Se é pré-fixado, ele primeiro faz um incremento e depois ele faz a atribuição. Certo? Agora, se esse cara estiver sozinho, o x ou mais x, aí tanto faz, certo? Se você faz x mais x ou x mais. Por exemplo, se você tiver um código tá assim, ó, x mais, certo? Aí você fez assim, ó, var x igual a 1. Aí fez x mais. Então x vai valer 1. Desculpa, x vai valer 2. Certo? Se você fizer mais x, também x vai valer 2. Não importa. Certo? Agora, quando está numa equação, aí a coisa muda de figura. Certo? Aí a coisa muda de figura. Aí você tem que ver quando aquilo ocorre. Se você está usando um operador de incremento ou decremento. Ou, desculpe, um operador pós-fixado ou pré-fixado. Certo? A mesma coisa vale para o decremento também, tá? Vamos ver o operador de decremento? O operador de decremento, ó, pós-fixado. Repara, ele faz assim, ó. A gente está incrementando um pouquinho mais, tá? Ele faz assim, ó. Var y e x igual a 1. Aí faz document.write x para mostrar o valor de x, certo? X vai valer 1. Até aí sem problema nenhum, né? Aí eu faço y é igual a x menos mais 2. Aí a pergunta é quanto é que vale x, quanto vale y depois de eu fazer y igual a x menos mais 2. Quem sabe me dizer? Escreve aí no chat. E aí? Quanto é que vale? X vai valer 1 e y2. Não, Rafael. Tenta de novo. Ítalo. Y vai valer 1. Também não. X igual a 2. Também não. É decremento, viu, Ítalo? Veja aí, é decremento. X é igual a 1. Se eu faço x menos, x vai valer quanto? Juan fala y igual a 3 e x igual a 1. Quase, Juan. Se x é 1, eu faço x menos, x vai valer quanto? y4 e x igual a 2. Também não. Gente, x é menos, Caio, x é 0. Exatamente, Caio, x é 0. X vai virar 0. E y? E y? Quanto é que vai valer y? Caio acertou. Caio com K acertou. X é 0, certo? Y é 1. Não. Caio com K fala y é 3? Caio, y é 3. Você tá certo. Vamos entender por que x vai dar 0 e y vai dar 1? Vamos entender? Merece 2 pontos. Só 2 pontos porque ele fez uma interrogação. Ele não afirmou, ele perguntou. Certo? Vamos entender por que isso acontece? Ó, o código é assim, ó.
var y x igual a 1, não é isso? Aí ele manda mostrar o valor de x. Aí x tá aqui, vou botar como comentário, x é igual a 1. Até aí tudo bem, certo? Aí ele faz y é igual a x menos menos mais 2. Menos menos mais 2. Certo? Deixa eu ver se ele junta aqui. Pronto, melhorou. X menos menos mais 2. E aí? Repara, quando eu tenho essa operação assim, isso é pré-fixado ou pós-fixado? É pós-fixado. Então, isso aqui, essa operação é equivalente a fazer assim, ó. X menos menos. X menos menos. Depois eu fazer y. Ele está substituindo aqui por travessão. Vou botar assim, certo? Aí faz... Deixa eu fazer assim, fica melhor. Vamos ver se ele substitui. Substitui não. Aí faz y é igual a x mais 2. Certo? Opa, minto, desculpe. Isso aqui é assim, ó. Pronto. Ele faz y igual a x mais 2 e depois faz x menos menos. Aí, se x era 1, 1 mais 2, 3. Aí ele pega o y e bota 3. Aí depois x menos menos. X, que era 1, vira 0. Certo? Agora, e se não for no pré-fixado? Como é que seria no pré-fixado? Opa. Deixa eu copiar aqui. Como é que seria no pré-fixado? Mesma coisa, só que no pré-fixado. Esse danado está substituindo. Tá assim. Como é que seria no pré-fixado? Pré-fixado, que é justamente o próximo exemplo, ó, como é que seria? E aí? Quem quer tentar acertar? Vamos lá. Var y x igual a 1. Aí ele mostra o x mostra 1. Beleza. Aí eu faço y igual a menos menos x mais 2. E aí, quanto é que vale x, quanto vale 2? Juan diz assim. Rebeca fala, x é 0, y é 2. Certo, Rebeca? Juan, y2, x igual a 0. Certo. Ítalo, y2, x igual a 0. Certo. Aí tá certo. Exatamente. Viu? Rebeca, Juan e Ítalo tá correto. Viu? Como é que isso equivale? Isso equivale a fazer o seguinte, ó. Se eu tenho decremento pré-fixado, ele faz o seguinte. Ele faz y... Copiar aqui. Botar assim. Aqui é assim, né? Menos, menos. Oh, danado. Menos, menos x mais 2, certo? Então, o que é que ele faz? Ele pega e vai decrementar isso aqui, certo? Então, ó, ele pega e vai fazer assim, ó. Isso aqui é equivalente a fazer menos, menos x. Deixa eu fazer o seguinte. Esse cara aqui, para não ficar tão estranho assim, eu vou jogar no Visual Studio Code, certo? Para não confundir muito. Opa. Pronto, aqui está melhor. Var y agora sim, certo? Aí isso aqui equivale a fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Aí isso aqui equivale a fazer assim, ao fazer menos menos x e depois fazer y igual a x mais 2, certo? Então, o que acontece? Aqui, quando eu faço menos menos x, x vira 0. X é igual a 0. Aí, quando eu faço 0 mais 2 e atribuo a y vai virar 1. 2, desculpa. Certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida?
Alguma dúvida, gente? Não? Posso seguir? Olha, esse modo prefixado e pós-fixado, ele realmente atrapalha, viu? É um pouquinho confuso, tá? Mas, se serve de consolo para você, ele não aparece tanto assim numa expressão não, tá? Ele não aparece tanto assim não. Eles aparecem mais sozinho. Como assim sozinho? Principalmente em estrutura de repetição, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Ele aparece muito assim, ó. Muito sozinho. Assim, ó. X mais, ou então menos x. Eles aparecem mais sozinhos. Certo? Tá joia? Vamos continuando. Então, a gente já falou dos operadores de incremento e decremento. Aí, agora sim, a gente pode começar a falar de quem? De estrutura de repetição. Certo? Por que eu falei primeiro de operador de incremento e decremento? Que o operador de incremento e decremento, eles são muito utilizados em estrutura de repetição. Certo? Que é o assunto aqui do capítulo 8. Bom, o que é a estrutura de repetição? Estrutura de repetição, também conhecido como laço ou loop, são instruções utilizadas para repetir um conjunto de instruções. Como assim? Eu vou pegar um conjunto de instruções e vou dizer a esse conjunto de instruções: olha, eu quero que você repita tantas vezes. Certo? Vou dar um exemplo para ficar um exemplo bem bobinho para você entender a lógica da coisa. Certo? Vamos supor que eu quero fazer o seguinte programa. Deixa eu abrir o Visual Studio Code. Vamos entender aqui a motivação aqui, para você entender. Suponha o seguinte, gente. Vou fazer um programa aqui, que eu vou chamar ele de repete oi, certo? Deixa eu botar aqui. Chamar de mostra oi. Mostra oi. Mostra oi. Certo? Então tá aqui. Botei meu script. Ele só faz o seguinte, ó. Document.write. Bem bobinho. O exemplo, certo? Vai mostrar oi na tela. Eu posso botar assim, né? Um oi com quebra de linha. Certo? Tudo bem até aí, gente? Eu executar esse programa e faz o quê? Mostra oi na tela, não é isso? Vamos executar ele só para você ver? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Mostra só um oi, certo? Oi. Tranquilo até aí, né? Bom, aí imagine o seguinte, ó. Imagine que eu quero mostrar 2 oi na tela. Oi, oi. Então, eu pego aqui, faço um documento.write, outro documento.write, oi, oi. Certo? Vou salvar aqui, vou mostrar na tela. Certo? 2 ois. Oi, oi. Até aí tudo bem, né? Sem problema. Aí eu pergunto assim, e se eu quisesse mostrar 5 ois? Aí você fala, não, aí eu boto 5 linhas. Tá aqui, ó. 2, 3, 4, opa. 4, 5, certo? 5 oi na tela. Então tá aqui, 5 oi na tela. Oi, 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 5 oi. Beleza. Aí você faz, Fabrício, e se eu quiser mostrar 100 ois? Aí você fala, eu vou ter que colocar 100 vezes oi. Então tá aqui, né? Tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante, não é isso? Aí você vai pegar e vai salvar. Tá aqui, um monte de ois na tela, certo? Aí você pergunta assim, e se eu quisesse mostrar 1000, 10.000, 100.000? Vou botar 100.000 linhas? Aí a resposta é não. Isso seria um jeito não eficiente de fazer isso, não é isso? Opa. Certo?
É um jeito não eficiente de fazer isso. Qual é o jeito mais eficiente de fazer isso? É eu chegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou chegar no meu oi e dizer assim, olha, que eu não sei ainda qual é, tá? Vou dizer assim, ó, repita 100 vezes essa instrução aqui, ó. Calma, Arthur, a gente chega lá. Tá errado o que você fez aí, mas a gente chega lá. Viu? Repita 100 vezes esse documento.write oi. Aí vai mostrar 100 vezes na tela esse oi aí. Repita 10 mil vezes, aí ele repete 1000 vezes. Repita 10 mil vezes, aí ele repete 10 mil vezes. Repita 100 mil vezes, aí ele repete 100 mil vezes. Quantas vezes você quiser. Certo? Aí a pergunta é, como é que a gente faz esse repita? Para pegar esse conjunto de instruções aqui, no caso documento.write oi e execute. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Basicamente, a gente tem 3 instruções de repetição. A gente tem o for, o while e o do while. Cada um tem situações que é melhor executar um e executar o outro. Certo? O for, tá? Como é a sintaxe do for? O for, ele é executado assim, ó. Eu uso a palavra reservada for, abro parênteses, aí tem um comando inicial, depois ponto e vírgula, uma condição, um ponto e vírgula, um incremento, aí eu fecho parênteses, abro chaves, aí coloco as instruções que eu quero repetir, né, com o seu ponto e vírgula, e fecho chaves. Por que se abre chaves e fecha chaves? Porque a instrução de for, ele pede um conjunto de instruções a repetir. Certo? E como é que ele executa isso? Ele executa assim, ó. Ele executa a instrução inicial uma vez. Só uma única vez. Aí ele avalia a condição. Essa condição é verdadeira? Se ela for verdadeira, ela executa as instruções a serem repetidas. Certo? Depois ele faz o quê? Vai para o incremento, que é o passo 4. Então tem o passo 1, que é o passo inicial. O passo 2, que é a condição que é avaliada se é verdadeiro ou falso. Certo? O passo 3, que são as instruções que ele repete. E o passo 4, que é o incremento. Aí depois ele faz o quê? Ele reavalia a condição. Essa condição ainda é verdadeira? Se essa condição ainda é verdadeira, ele repete de novo as instruções. Depois ele vai aqui para o incremento. Aí ele avalia de novo a condição. Essa condição ainda é verdadeira? Se ela é verdadeira, ele executa as instruções. E assim por diante. Até essa condição for falsa. Quando essa condição for falsa, ele para de repetir essas instruções aqui. Certo? Vamos dar um exemplo para ficar mais concreto? Essa instrução? Bom, eu quero mostrar na tela 10 vezes o seu nome. No caso, o meu nome é Fabrício, né? Então, eu vou usar for, tá? Abro parênteses. Aí eu vou usar uma variável para contar quantas vezes eu vou mostrar na tela meu nome. Certo? Então, ó, eu faço var igual a contador igual a 0. Enquanto o meu contador for menor que 10, eu faço o quê? Eu faço um document.write mostrando Fabrício ou oi na tela, como a gente estava fazendo antes, certo? Aí eu faço o quê? Depois eu faço contador mais, contador que era 0 vira 1, aí ele reavalia essa condição aqui. Contador que é 1 é menor que 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele executa novamente um document.write mostrando Fabrício. Depois ele faz contador mais de novo. Contador que era 1 vira 2. Não é? Eu não vou incrementando de 1 em 1. Então contador era 1, vira 2. Certo? Aí ele faz contador é menor que 10, 2 é menor que 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele executa novamente um document.write com o nome Fabrício. E ele vai repetindo isso, veja só, é um loop. É um ciclo, é circular. Ele vai repetindo isso até o quê? Até o momento que ele faz contador mais é igual a 10. Aí ele faz 10 é menor que 10? Não. Falso. Se é falso, ele faz o quê? Ele para de executar o for. Ele não repete mais o nome Fabrício. Ele para de executar o nome Fabrício. Certo? Vamos mostrar isso em código aqui? Vamos mostrar isso na prática? Então, como é que seria isso? Seria assim, ó. Vou fazer com ois, certo? Para você ver que
na prática é a mesma coisa. Então tá aqui, ó. Eu uso meu for, abro parênteses, boto aqui, ó, contador, var contador igual a 0. Fabrício, eu posso começar contando de 1? Pode, fica a seu critério. Agora tem que ver, analisar o quê? Você tem que analisar sua estrutura sua condição, certo? Então tá aí. Contador é igual a... Vou começar de 0, certo? Depois a gente muda para 1. Enquanto o meu contador for menor que 10, eu quero que faça o quê? Eu quero que mostre document.write oi. Do jeito que estava antes, certo? Aí eu faço o quê? Depois que mostra na tela, eu faço contador mais. Ou eu posso fazer assim também, ó. Contador mais 1. Também pode ser. Só que no mundo JavaScript, gente, é muito mais comum a gente fazer contador mais do que contador igual a contador mais 1. Certo? É por isso que eu falei do operador de incremento e decremento antes de começar a falar de operador de repetição. Certo? O Arthur mostrou em um código aí que era assim, ó. Parecido, tá? É mais igual a 1, certo? Esse símbolo aqui, mais 1, é um operador de atribuição composta, que a gente chama, certo? Eu não mostro eles porque isso ainda não traz uma boa legibilidade para o código. Também não é o foco da disciplina, certo? Mostrar todos os operadores, não vou mostrar todos os operadores que existem da linguagem. Porque a disciplina não é sobre a linguagem JavaScript, é sobre lógica de programação, introdução à programação, certo? Esse operador aí equivale a fazer o seguinte, ó, equivale a fazer contador igual a contador mais 1. Isso aqui são todos semelhantes, tá? Contador igual a contador mais 1, contador mais igual a 1, contador mais. Eles fazem tudo a mesma coisa. Ele pega uma variável e soma mais 1 a essa variável. É isso que todos os operadores aí fazem. Essas operações aí fazem, certo? Qual é a mais comum de utilizar na estrutura de repetição? Essa daqui, ó. Essa aqui, largamente, é a mais comum de utilizar. Certo? Arthur, tu fez o while menor ou igual que 100. 1 menor ou igual que 100. Esse 1 aí, menor ou igual que 100, sempre vai ser verdadeiro. Aí esse laço aí vai se repetir infinitamente. Certo? Tem que prestar atenção nisso, Arthur. Certo? Mas vamos seguindo. Vou apagar isso aqui e vou botar contador mais. Certo? Vamos executar esse código, esse programinha aqui para ver o que acontece? Ó. Pronto. Ele mostrou 10 oi na tela, certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quisesse 20 oi na tela, o que é que eu teria que fazer, gente? Se eu quisesse 20, o que é que eu faço? Contador menor que 20, exatamente, Rebeca. Eu ia mudar esse contador aqui para ver se é menor que 10, menor que 20. Exatamente. Certo? Então, eu mudaria isso aí, tá? Ó, outra forma também de fazer, como eu falei antes, ó, e se eu quisesse contador começando de 1? Tudo bem, você pode fazer isso. Agora, você tem que mudar o contador aqui para ser menor ou igual que 10 ou que 20. Sei lá, depende da quantidade de vocês que você quer fazer, certo? Por que isso? Porque ele está começando a contar do 1. Então você tem que contar. Conta aí nos dedos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Como você está contando do 1, a partir do 1, você tem que contar até o 10 também. Certo? Mas é mais comum a gente começar a usar o 0, a partir do 0. E fazer menor que 10. Por que isso, Fabrício? Porque esse carinha aqui, que é a estrutura de repetição, principalmente o for, é o queijo e a goiabada com o próximo assunto que a gente vai ver, que é arrays mais para frente. Certo?
É o queijo e a goiabada. Esse aqui é o queijo, a goiabada é o array. Um casa direitinho com o outro, certo? Então, normalmente a gente utiliza a partir do 0. Mas eu posso utilizar a partir do 1, posso, do 2, do 3, do 4, do quanto você quiser. Certo? Vamos ver mais exemplo de código? Certo? Cadê aqui? Aqui. Se eu quiser mostrar na tela todos os números pares de 2 a 100, como é que eu posso fazer? Hein? Eu posso fazer assim, ó. Uso for, aí var número começando do 2. Por que de 2? Porque o primeiro número que eu quero mostrar não é o 2. Então, var número igual a 2. Enquanto o meu número for menor ou igual que 100, por que menor ou igual que 100? Porque eu quero mostrar até o número 100, até os números pares. Faço o quê? Document.write, número mais br. Aí, veja só. Número aqui não está entre aspas. Número aqui é a variável. Aí, quando eu faço um document.write com o valor da variável, o que é que ele faz? Ele mostra o conteúdo da variável. A gente já viu isso, né? Ele vai mostrar aqui o conteúdo da variável. Aí, enquanto isso aqui for verdadeiro, mostra o número tal, aí vem para cá, ó. Número é igual a número mais 2. Por que isso? Porque se eu quero mostrar os números pares, eu vou contando de 2 em 2. Não é isso? Então, primeiro faz 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. E assim por diante. Certo? Vamos executar esse programinha para você ver como é que faz. Ó. Cadê? Aqui. Pares.html. Vou botar aqui em script. Vamos executar? Tá aqui. Repara ó, o programinha, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 44, 46, 48, 98, 100. Tá vendo aí? Mostrou todos os números pares de 2 a 100. Aí a pergunta é, e se eu quisesse mostrar todos os números ímpares, os ímpares de 2 a 100, ou desculpa, de 1 a 100, como é que eu faria? Quem sabe me dizer? Vou mostrar aqui o código, tá aqui. Eu quero mostrar os números ímpares, de 1 a 100. E aí? Quem sabe me informar? O que é que eu tenho que alterar para mostrar números ímpares? Começa, Rafael está dizendo, começa com 1 e adiciona mais 2. Então, o número começa com 1, não é isso? Aí ele vai adicionando 2 em 2, né? Então, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Ó. Então, eu não tenho que alterar mais nada. Não tenho que alterar mais nada. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Deixa eu salvar como... Ah, já foi, então... Vou executar aqui, certo? Então tá aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, até o 99. Certo? Tranquilo, gente? Dúvidas? Até agora tá fácil, né? Até agora tá fácil. Mas vamos lá. E se eu quiser fazer o seguinte? Mostrar na tela a soma de 1 até N, em que N é informado pelo usuário, certo? Eu quero mostrar de um número de 1 até um número N qualquer. Só que esse N aí é o usuário que vai informar, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar duas variáveis, N e soma igual a 0, certo? Deixa eu fazer esse programa enquanto codifico, certo? Vou explicando enquanto eu codifico. Então, vou mostrar aqui, ó.
Opa. Tá aqui. Soma, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a soma de 1 até n. Em que n é... Tá assim. Em que n é informado pelo usuário. Certo? Vamos lá. Então, eu começo com... Vou criar duas variáveis. Uma vai ser a variável n, que é o que o usuário vai digitar, certo? A outra vai ser quem? Eu vou criar uma outra variável que vai armazenar a soma, a todas as somas, certo? Então, soma é igual a... Vou botar só soma, certo? Depois a gente vai ver por que eu vou botar um valor lá dentro dele, certo? Aí eu vou fazer meu amigo for. Se eu já sei, por que for? Porque eu sei que começa de 1 até... Desculpe, né? Antes eu tenho que pedir o número que o usuário vai digitar. Então tá aqui, ó. N igual a... Aí, esse N aí vai ser float, vai ser real ou vai ser inteiro? Int. Muito bem, Rebeca. Então tá aqui, ó. Parse int. Não é isso? Pronto. Aí eu vou dizer assim, digita o número. Digite um número. Certo? Tranquilo? Pronto. Agora sim. Aí agora eu vou usar meu amigo for. Por que o for? Porque eu já sei que ele começa de 1 e vai até um número n qualquer que foi informado pelo usuário. Certo? Então eu vou lá e escrevo for igual. Aí eu vou posso criar uma variável do tipo contadora, sei lá, tá? Então, tá aqui, var contador igual a 1. Enquanto o meu contador, aí não é para somar até n, então n está incluso. Então eu tenho que fazer n menor igual que, contador menor igual que n, certo? Aí eu faço quem? Não é para somar de 1 em 1 até n, então 1, 2, 3, 4, 5, até o valor informado. Então eu vou fazer contador mais, certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Caio pergunta, professor, o contador a gente só declara na sentença do for mesmo ou pode declarar no var? Pode declarar no var. Viu, Caio? Pode declarar no var também. Fica a seu critério. Mas normalmente a gente declara no for. Certo? Mas fica a seu critério. Tá joia? Então vamos lá. Aí eu faço como? Aí é que vem, daqui a pouco eu torço o rabo. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o contador, que é o número que eu tenho. Certo? Mas essa soma aí, gente, é uma soma acumulativa. Como assim soma acumulativa? Eu vou ter que fazer um negócio assim, né? Ó. Eu vou ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7 e assim por diante. Não é isso? Aí repara. Como é que o computador vai fazer essa soma? Ele faz assim, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. E assim por diante, certo? Aí repara, eu não sei se você está entendendo isso, mas existe uma variável na jogada aí. Existe uma variável na jogada. Variável. Existe uma variável na jogada. Essa variável, ela tá guardando as somas parciais. Ele faz assim, ó. 1 mais 2, 3. Esse 3 que eu somei, eu faço o que com ele? Eu guardo na variável. Aí ele vai pegar o conteúdo da variável e somar o próximo número. 3 mais 3, 6. Aí ele faz o que com esse 6? Guarda na variável novamente. Aí ele pega o conteúdo da variável e vai somar com o quê? Com o próximo número, com 4. Certo? E armazena depois, faz 6 mais 4, 10. Armazena como? Em variável. Variável vira 10. Eu não sei se você está notando que existe uma dinâmica aí. A dinâmica é assim, ó.
Ele pega o conteúdo da variável. Esse cara aqui é meu contador, né? Então tá aqui, ó, contador. Certo? Ele pega o conteúdo da minha variável, soma com o meu contador e armazena novamente aonde? Na variável. Ele está fazendo esse carinha aqui, ó, essa dinâmica aí, ó. Repara se não é. Ele faz assim, ó. De novo, ó. É como se a variável começasse com 1. Aí ele faz 1 mais contador, que é 2, 3. 3 faz o quê? Armazena em variável. Aí variável, ó, 3. 3 mais o contador, 3. 3 mais 3, 6. Aí ele pega o 6 e armazena novamente em variável. Aí a variável virou 6. Aí ele pega novamente variável, que era 6, e soma com mais 4, dá 10. Aí armazena de novo em variável. A variável vira 10. E assim sucessivamente. Até chegar em quê? Até chegar no N. Que eu não sei qual é. Por que eu não sei qual é? Porque quem vai informar isso aí é o usuário. Eu não sei qual é o valor de N. É um valor qualquer. Certo? Então, o que a gente precisa colocar dentro do meu for é essa dinâmica aqui, ó. Certo? Essa dinâmica aqui, gente, em computação, em programação, ele recebe um nome, certo? A gente disse que essa variável aí, ela é do tipo, é uma acumuladora. Acumuladora. Por que acumuladora? Porque ela está acumulando os valores. Enquanto ela soma, ela vai acumulando. Ela vai somando e vai acumulando. Não necessariamente uma soma. Pode ser uma soma, uma subtração, qualquer operação ela vai acumulando. Certo? Pode ser até uma concatenação de strings. E se ela está acumulando, ela é uma acumuladora. Certo? Então eu vou botar essa dinâmica do jeito que está lá. Então está aqui, ó. Vou botar aqui, ó. É variável igual a variável mais contador. Ponto e vírgula, certo? Tranquilo até aí? Só que repara, esse nome variável para uma variável não fica legal. Era bom dar um nome legal para ela, né? Se eu estou somando os elementos, que nome bom legal para dar para ele? Soma. Então eu já criei essa variável aqui, soma. Então eu vou pegar essa variável aqui, em vez de chamar ela de variável, eu vou chamar ela de soma. Certo? Bom, só falta um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? A primeira vez que eu for executar esse código aqui, soma precisa ter um valor. Repara, soma tem algum valor? Ele faz assim, ó, vai igual a contador igual a 1, certo? Contador menor que n, menor ou igual que n. Vamos supor que o usuário digitou com o valor n, sei lá, digitou 5, certo? Aí ele faz, vem pra cá, faz soma, que eu não sei qual é o valor, Por quê? Eu declarei a variável soma, mas eu declarei sem valor nenhum. Então ele pega o valor de soma, aí faz soma mais contador. Contador eu sei que é 1, mas soma é que valor? Então eu preciso colocar um valor lá em soma que não atrapalhe nas somas. Aí a pergunta é, na matemática, qual é o número que não atrapalha na soma? Quem sabe me dizer? Rebeca, o 0, exatamente, Caio. Rebeca, Caio, exatamente. Então, eu vou colocar nesse soma aqui o 0. Porque o 0 é elemento neutro da soma. Ele não atrapalha em somas. Certo? Bom, para terminar meu programinha, só falta fazer o quê? Fazer um document.write, mandando ele mostrar o valor lá da minha soma, né? Não é isso? Vamos executar o programinha para ver o que é que acontece? Digita um número. Deixa eu consertar isso aqui. Digite um número. Um número. Pronto, agora sim. Tirei o acento, né? Vamos lá. Digita o número. Eu quero 5. Não mostrou nada. Por que não mostrou nada? Vamos ver o que foi que aconteceu. Ah, porque eu botei um valor n aqui maiúsculo e aqui é minúsculo. Não é isso? Em JavaScript, ele diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, cuidado com isso. Certo? Então, agora vamos lá.
Digita o número 5. O resultado deu 15. Será que o resultado está correto? Vamos somar. 1 mais 2, 3. 3. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Está correto. Certo? Dúvida, gente? O programinha está aqui, ó. Alguma dúvida? Caio está dizendo que não tem dúvida nenhuma. Alguém tem alguma dúvida? Sério, gente. Arthur. Tá com dúvida, Arthur? Arthur, alguma dúvida? Tuane. Dúvida, Tuane. Tuane tá aí, Tuane? Escreve no chat, Tuane. Diz, tô aqui, professor. Alguém saiu. Quem foi que saiu? Foi justamente Tuane. Só foi citar o nome dela, ela saiu. Caio com C, Clarice, Heron, George, Ítalo, Jonathan, Rafael. Dúvida nenhuma? Por enquanto tá tranquilo, né? Joia. Vamos seguindo. É que a net tá meio lenta. Não, beleza. A net de Arthur, a net dela caiu. Não, isso às vezes acontece, né, Arthur? Mas vamos lá. Daqui a pouco ela entra de novo. Bom. Então, do mesmo jeito que eu tenho meu for aqui, eu tenho o meu while, certo? É outra instrução de repetição. A estrutura de repetição while, ela é declarada assim, gente, ó. A sintaxe dela é while, aí, entre parênteses, condição, fecho parênteses, abro chaves, coloco as instruções que eu quero repetir e fecho chaves. Aí vou levar ali assim, enquanto a condição for avaliada como verdadeira, executa as instruções, certo? Então, vê só, do mesmo jeito que eu fiz com for, eu posso fazer com while, certo? Então tá aqui, ó. Como é que eu escreveria esse programinha aqui sendo while, com while? Eu faria assim, ó. Tem o meu for aqui, né? Então bota aqui, ó. Var contador igual a 1. Enquanto meu contador for menor ou igual que n, faça o quê? Aí repara, se eu colocar contador mais aqui, logo aqui embaixo, ó, repara nos detalhes, viu? Repara no detalhe. Se eu colocar contador mais aí, ele vai pular uma unidade. Vamos pular um elemento, certo? Então, a operação de incremento, coloque sempre como última instrução. Certo? É a dica que eu dou. Coloque sempre como última instrução. Então, ó, ele faz var igual a contador igual a 1, enquanto o contador for menor ou igual que n, faça soma igual a soma mais contador, depois faça contador mais. Aí ele reavalia esse while aqui, ó. Enquanto o contador for menor ou igual que 100, faça de novo a operação. Ou seja, de um modo semelhante, a gente tem igualzinho com o for, a gente fez com o while. Certo? Tá ok, gente? Vamos salvar e executar esse programinha para ver se tá ok? Ó. Opa. Ctrl E. Digita o número 6, 21. Tá correto? Tá, porque até o 5 é 15. 15 mais 6, 21. Certo? Vamos ver se tem mais exemplos aqui do while. Aí eu escrevi do mesmo jeito, mostra na tela 10 vezes o seu nome. É a mesma coisa, certo? Veja que a operação de incremento eu coloco sempre como última, ó. Certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Rafael disse, professor, eles têm a mesma função ou tem situações que eu devo usar um e não o outro? Rapaz, tem algumas diferenças, mas tem diferenças mínimas.
certo? A diferença maior, eu acredito que seja semanticamente falando. Semanticamente falando é do significado, certo? Qual a diferença mínima que tem? Vê se tu consegue captar esse negócio, que isso não é tão trivial de ver não, certo? Pelo menos eu acho que talvez não seja tão trivial, certo? Repara, ó, deixa eu botar os dois aqui, um ao lado do outro, aí você vai poder comparar melhor, certo? Tá aqui, ó. For contador, eu fiz assim, né, ó. Var contador igual a 1, contador menor ou igual que n, contador mais, aí faço isso aqui, né? Pronto. Esse aqui é com while, esse aqui é com for, né? Aí repara, tu notou aqui que no while a variável contadora é declarada lá de fora? Notou aí, Rafael? E que quando for aqui, eu declarei lá de dentro. Aí o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu declaro a variável contador aqui dentro lá, ou contador, qualquer variável que eu declaro aqui dentro do for, essa variável aqui, gente, ela reside apenas no for, ela existe apenas no for. A gente chama isso de escopo. O que é o escopo? É a área de limitação de uma expressão ou de uma variável. É a área onde ela existe. Então, contador só existe aqui dentro do for. Ao passo que, quando eu declaro aqui fora do while, ela existe aqui fora, dentro do while e aqui fora também, ó. Ainda existe essa variável aí. Certo? Isso ocasiona duas. Então no while ela interfere em todo. Então no while ela interfere em todo o código. Sim, Rafael. Sim, exatamente. Aí isso acontece o quê? Isso pode ocasionar erro de programação, porque se você inventa de usar essa variável contador novamente, ele vai continuar com um valor que terminou, certo? E ocupa mais memória. Mas a gente não está preocupado tanto com memória, porque hoje em dia tanto computador, quanto celular, quanto o que for, tem muita memória. Não é isso? Então a gente não está preocupado com memória. Mas que ocupa mais memória, certo? Porque quando você declara aqui dentro do for, quando termina o for, ele destrói todas as variáveis que estão dentro dela. Ou seja, essa variável var contador que foi declarada aqui dentro, ela morre. Ela deixa de existir. Aí a memória dela é liberada. Certo? Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com esse tipo de detalhe. Tá? Por quê? Porque o intuito da disciplina é falar de introdução à programação e não de detalhe de gerenciamento de memória, de controle de memória, de escopo. Escopo até faz parte, certo? Escopo até faz parte. Mas eu estou mais preocupado com a lógica. Você conseguir pegar a lógica, transformar essa lógica num algoritmo, pegar esse algoritmo e conseguir codificar. É isso que eu estou mais preocupado. Esse é que é o ponto crucial da disciplina, é exatamente isso. Você pegar um problema, desenvolver um algoritmo para esse problema, você poder codificar esse problema e esse problema solucionar o problema que você queria. Certo? Esse é que é o grande sacada da disciplina. É isso que é o núcleo da disciplina. É saber ensinar isso aí. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Aí eu reescrevi o mesmo programa, ó. Mostrar, desenhar seu nome com while, tá aí. Contar na tela de números pares de 2 a 100 com while, tá aí também do mesmo jeito. Aqui eu fiz errado, né, gente? Vou até corrigir aqui, ó. Porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, aí mostrar na tela todos os números pares de 2 a 100. Eu acabei mostrando um documento.write de Fabrício aqui, né? Eu vou alterar isso aqui e vou corrigir, certo? Deveria ser o que aqui? Um documento.write com número, né? Número BR. Aí eu mostrando todos os números pares, né? Vou corrigir, certo? Aqui a gente já fez, né? A mesma coisa. Mostra na tela de 1 até N enquanto for informado pelo usuário. Aí ele soma, tá? E eu mostrei, ó. Pela sua atuação, soma também pode ser chamada de uma variável acumuladora. Ou simplesmente acumuladora. Tá?
Bom, aí a próxima estrutura de repetição é a do while. Certo? Aí repara, ela é semelhante ao while, mas executa as instruções uma vez antes de avaliar a condição. Essa que é a diferença principal de while e do while, tá? Essas instruções aqui, elas são executadas pelo menos uma vez. Tá joia? Então vamos um exemplo. Ó, fazer o usuário digitar um valor entre 1 e 6. Então repara, nisso aqui, eu posso pegar, criar uma variável aqui, né? Vamos fazer esse código aqui? Ó. Tá aqui, ó. Script. Aí eu quero fazer um programinha para o usuário digitar o número de 1 a 6. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Desculpa, aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada num, que é o número que o usuário vai digitar, e eu vou pedir para o usuário digitar o número inteiro, não é isso? Então tá aqui, ó, pass int prompt. Vou dizer a ele, ó, digite um número de 1 a 6. Número entre 1 e 6. Não é isso? Bom, só que eu quero o seguinte, eu quero que ele fique repetindo esse negócio, ó, digita o número entre 1 e 6, digita o número entre 1 e 6, digita o número entre 6, até que o quê? Que ele digite esse número entre 1 e 6. Enquanto ele não digitar o número entre 1 e 6, ele faz o quê? Ele pede para digitar novamente. Então, isso é um bom caso de eu usar meu amigo do while, certo? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, ele vai executar essa instrução pelo menos uma vez, certo? Uma vez que ele digitou essa instrução, eu vou avaliar, ó, esse num aí, ele é menor que 1, ou esse num aí é maior, esse num aí é maior que 6? Se ele for menor que 1, ele seria um 0. Aí eu quero que repita. Se esse número aí for um maior que 6, for um 7, um 8, um 9, um 10, um 100, eu quero que repita novamente. Agora, se for exatamente 1, aí o que acontece? Ele para de repetir. Certo? Vou mostrar aqui. Aí eu quero que ele mostre na tela, document.write, esse num aí. O número que foi informado. Vou botar assim, você informou o número mais num. Certo? Vamos executar? Digita o número entre 1 e 6. Eu quero o 0, ó. Aí ele informa de novo. Digita o número entre 1 e 6. 1, 7. Informa o número de dígito de 1 a 6. Vou informar um 1. Aí você informou o número 1. Certo? E se eu informar o número 6? Aí você informou o número 6. E se eu informar o número 4? Você informou o número 4. E se eu informar o número, nenhum número? Aí dá um not a number. Esse é ANAN, é not a number. Certo? Ou seja, o que é not a number? Você informou alguém que não é um número. Certo? Mas eu não estou preocupado com isso aí não. Certo? O que eu estou preocupado é mais com a lógica do programa. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida entre o for, o while e o do while? Tá tranquilo? Caio disse que não. Vamos ver aqui. Rebeca, Caio, Jonathan, João, Ítalo, Clarice, Bruno, Caio, com C. Tudo tranquilo? Ítalo, tudo certo? Beleza. Então, olha só, pessoal. Tem várias listas para serem resolvidas, certo? Eu vou colocar como atividade essas listas que tem para ser resolvidas
certo? E vou colocar como prazo delas até um dia antes da prova, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar essas listas e sair resolvendo. Então, eu vou botar para vocês para resolver essas listas aí, e as aulas que a gente tiver agora, tanto na sexta como na próxima aula aqui na segunda, vai ser só para tirar as dúvidas dessas listas. Tá ok? Tranquilo? Pronto. Então, eu espero que, olha, programação é muito fazer exercício. Faça um exercício, procure tentar fazer, tente um jeito, tente outro, faça o que você puder fazer para tentar fazer aquela questão. Se você não conseguir, aí você marca ela, não consegui fazer ela, para a gente tirar a dúvida nas próximas aulas, tá certo? Para vocês me pedirem, professor, faça tal questão, faça tal, faça outra, e assim por diante, tá certo? Então, eu vou encerrar a aula por hoje, tá? Vou parar aqui